Abra tua Bíblia no livro de Marcos. Glória a Deus. Aleluia. Marcos capítulo 5, a partir do verso 25. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glória a Deus, aleluias. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Aleluia. Domingo a igreja, tinha bastante gente na igreja, mesmo com as cadeiras separadas, completaram-se todas as cadeiras. Domingo vai ter bem mais cadeiras, mas eu acredito que já está quase, já preencheu as vagas. Nós não conseguimos mais, porque a gente não pode ter aglomeração. Então, mas na quarta-feira, você que está em casa, venha no culto. Eu quero te dar uma palavra para você não se acostumar. Estão dizendo um novo normal. O mundo mudou, lógico. A maneira de comprar, de vender, de ter comunhão, muitas coisas. A gente ainda vai ver o resultado disso. Depois que acabar, a gente vai começar a entender como o mundo vai proceder, se locomover. Mas nós estamos tomando as medidas cautelares nos cultos, com álcool gel nas portas da igreja, obreiros, e as cadeiras separadas. Você não está vendo daí, mas os irmãos aqui estão de máscara. Mas eu quero te dizer, não fique acostumado em casa, querido. Venha na quarta-feira também. Venha nos cultos de quarta, para que a gente possa, vamos ter um tempo do novo normal, mas a gente não perder as nossas raízes, amém? Porque é importante você estar aqui. Eu vou falar sobre isso também. Você sente Deus na sua casa, mas é diferente na igreja. É ou não é, irmãos? É diferente. Você pode fazer uma live, pregar pela internet, mas é diferente estar no altar e receber aqui diretamente, em nome de Jesus. Então eu quero fazer um desafio a você, a vir na próxima quarta-feira, para que a gente possa ter bastante gente aqui, como no domingo. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, vamos aproveitar e tentar falar pausadamente, para que a gente entenda e possamos nos alimentar do que Deus quer continuar a falar. Por que continuar? Porque desde o início do culto Deus está falando, amém, irmãos? Glória a Deus. O finalzinho ainda do 24 diz assim: grande multidão o seguia, comprimindo-o, e algumas versões apertando-o. O 25 diz assim: acontece que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo, de quê, irmãos? De uma hemorragia ou desfluxo de sangue, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. O que ela dizia? Se eu apenas
Quero que você fale bem forte, você que está aqui. Se eu apenas... O que vai acontecer? E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente de que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então, a mulher, atemorizada e tremendo, consciente de que nela se operara feio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé vai-te em paz e fica livre do teu. Amém, querido, glória a Deus. Aplauda a palavra de Deus. Senhor Jesus, santo é o teu nome. Obrigado pela tua santa palavra. Ela é poderosa, viva e eficaz. Ela e não eu tem o poder de mudar mentes e corações. Ó Deus, opera nos teus filhos nessa noite. Enquanto eu prego, opera milagres, abre portas, cura enfermidades, ó Deus, no corpo e na alma. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por tudo. Eu me escondo atrás da cruz de Cristo. Toma esse altar que é teu, por honra e direito. Ministra sobre nós, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amados, eu peço que o Senhor me lembre tudo que Ele me falou essa tarde. A maior parte eu consegui escrever, e o Senhor havia falado comigo nesse texto, nesses dias, de uma maneira diferente, um olhar diferente para esse texto tão pregado, quando eu era apenas, antes até de ser diácono, que eu passei por todos os processos na igreja, antes mesmo de subir ao altar para tocar, me deram uma vassoura, um pano de chão, disse assim: se tu é um bom músico mesmo, lava aquele banheiro. E aí eu passei esses processos, fui obreiro, diácono, e estou aqui, se necessário for, lavo o banheiro de novo, amém? Mas quando eu estava treinando para pregar, e aí um pastor no nosso seminário disse assim: olha, se você te chamarem para pregar em cima da hora, prega sobre a mulher hemorrágica, sempre dá certo. A mulher hemorrágica, prega que vai dar certo, brincando com os alunos. Mas eu não é com esta visão, mas eu estava lendo esse texto e eu vou falar alguns detalhes sobre ele. Se você puder, anote, vamos ler outros textos. O pastor Jorge tomou a parte do meu tempo, mas pregou muito bem, glória a Deus. Mas nós vamos, quantos aqui me dão 30 minutos? Quantos aqui me dão 30 minutos? Pronto, até meia-noite então, somando todo mundo, Glória a Deus. Amém. Pastor Jorge é uma benção, brincadeira. Amados, Jesus estava voltando à região de Cafarnaum. Nós estivemos naquele lugar, uma grande oportunidade, glória a Deus. E você sabe que havia sempre uma multidão seguindo Jesus. Isso era natural, porque Jesus estava fazendo uma grande revolução em Israel, sobretudo em Jerusalém, na forma dele falar e também, principalmente pelos seus milagres. Eu discordo um pouco das pessoas e até de algumas canções, por exemplo, eu não quero ser pretensioso, o louvor não é meu, mas aquela canção:
eu adoro, né? Eu adoro pelo que Ele... Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Na realidade, eu prefiro cantar eu adoro pelo que Ele faz e eu adoro também porque Ele é. Porque dizer que você não veio à igreja e está pedindo algo ao Senhor, você só veio para adorá-lo, não é verdade, irmãos. Você vem, você vai adorar, mas você também vai pedir, porque você vai pedir para quem pode fazer, é ou não é? Ora, então se você recebe um milagre, você não vai adorar, você não está pedindo por algo, por uma porta aberta, não é verdade. Até porque o ministério de Jesus era necessário que Ele fizesse muitos milagres, e é marcado com muitos milagres, irmãos. O fim do ministério de Jesus era a salvação, claro, e Jesus mesmo disse que a multidão seguia pela comida, pela bebida, mas nós estamos seguindo e servindo a Jesus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. Dizer só pelo que Ele é não condiz com o Evangelho. A gente adora a Deus pelo que Ele faz e pelo que Ele é. O que Ele faz, irmãos, não separa do que Ele é, porque só do Senhor estar presente aqui, só do Senhor vir a esse lugar, passear no meio do povo, a presença dEle, Ele já está fazendo. Diga glória a Deus. Você não crê? Eu creio que enquanto nós adoramos a Deus, Deus está fazendo um milagre. Enquanto nós estamos pregando a palavra, Deus está fazendo milagres. Diga glória a Deus por isso. Então, esse texto que fala sobre uma mulher que havia 12 anos sofria de uma hemorragia. Eu estive fazendo uma pesquisa sobre alguns tipos de problemas relativos à hemorragia, e pesquisei no site da Fundação Oswaldo Cruz, né, Fiocruz, e existem vários, né, eu até fiquei pensando, né, se tem tantos tipos e eu não sabia. Eu vou falar alguns aqui. A fonte é o site da Fiocruz, é uma matéria que eu li sobre hemorragia, e tem chamado pólipos endometriais, também uma das razões para a hemorragia. Tem a adenomiose, entre esses tem alguns tumores. Tem a pré-menopausa, que também pode causar hemorragia. Tem o mioma uterino, câncer de endométrio, que não é endometriose, que é outra coisa, câncer de endométrio. Tem a atonia uterina, que é conhecida como a hemorragia pós-parto. É a maior causa de morte materna no mundo. A atonia uterina, mais conhecido como hemorragia pós-parto, da qual a minha filha Sara passou, assim que a pastora Márcia chegou lá no sul, e ela testemunhou aqui um milagre nesse domingo. Quem estava aqui? Quem ouviu? Um grande milagre que ela viu a nossa filha Sara. Ela não entrou em mais detalhes, mas ela viu a Sara morta em seus braços, mas ela clamou a quem nós estamos aqui para clamar, e Ele fez um milagre. Diga glória a Deus por isso, amados. E essa mulher tinha talvez algum desses problemas, e ela carregava essa chaga há 12 anos, e a Bíblia diz que ela padeceu em vários médicos. A gente pode contextualizar e dizer que ela havia ido a várias consultas, muitos remédios, e a Bíblia diz que ela gastou tudo o que possuía, não só dinheiro, mas bens. Você já conheceu uma pessoa, ou conhece uma pessoa, que além de todo o seu dinheiro, vendeu seus bens para receber uma cura, para conseguir a cura? Não foi isso? Eu estava ontem, eu estava ouvindo a rádio, e se eu não me engano, ontem havia completado, eu acho que, se eu não me engano, 30 anos ou 20 anos, não sei, da morte do Cazuza. E ele gastou parte da sua fortuna indo buscar um tratamento nos Estados Unidos, mas
não conseguiu, porque infelizmente, eu sei que o crente também morre, e quando ele morre, ele vai para a glória, diga amém por isso. Na realidade ele vai viver eternamente, uma vida mais sem morte, mas existem muita gente que quando encontra Jesus, ele cura, muda toda a história, diga glória a Deus. Infelizmente o Cazuza não teve a oportunidade ou não quis conhecer Jesus. Amados, e ela vendeu, ela gastou todo o seu dinheiro, seus bens, e nada resolveu. Na realidade o texto está dizendo no versículo 26, no final, ela piorou. E aí, irmãos, 27 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, em Romanos capítulo 10, versículo 17, você pode anotar ou abrir, mas não perca o foco na palavra, depois você pode ler também. Diz o texto que a fé vem pelo e ouvir a palavra, a pregação, e a pregação pelo Evangelho. A fé vem ao ouvir a pregação do Evangelho. Eu estou falando, esse é um culto de fé, e eu estou falando pausadamente para não perder nada do que Deus tem para falar conosco aqui, para que você ouvindo, sua fé seja aumentada. A sua fé é aumentada, querido, grandes coisas vêm por aí, diga glória a Deus. E então, essa mulher chega por trás de Jesus e toca-lhe as vestes, está dizendo, ela tocou-lhe as vestes, no final do versículo 27, e como a pastora Érica já disse, e nós lemos também, a gente entende que ela tocou na orla dos vestidos de Jesus, que era a orla dos talites, a beirada do talite. Depois você pesquisa lá, mas a Bíblia que fala sobre talite, Números 15, 37 ao 40, e Deuteronômio 22, 12, fala sobre o talite, que o homem, o hebreu, o judeu, deveria fazer um manto azul com as pontas, tendo ali contendo ali, onde tem aqueles nós, fala da Bíblia Sagrada, fala dos textos, né? Perdi a palavra agora, mas os nós têm ali todo um significado, e ela então toca na orla das vestes de Jesus, e ela fica curada. Mas é interessante que ela dizia no 28 aqui: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Eu quero que você fale e repita essa frase comigo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Irmãos, e eu comecei a prestar atenção nesse versículo, porque ela dizia para si mesma: se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Ela estava otimista naquele dia, naquela manhã ou naquela tarde, ela estava otimista. Ela estava fazendo uma autoafirmação. É como se você viesse para a igreja hoje, ou no domingo, e dissesse assim: hoje eu vou na igreja e um grande milagre vai acontecer. Hoje eu vou na igreja e Deus vai salvar a minha casa. Eu vou na igreja hoje e uma porta vai se abrir. Eu vou na igreja hoje e milagres acontecerão. Eu vou na igreja hoje e a minha vida vai mudar. Eu vou na igreja hoje e coisas grandiosas vão acontecer. Você já passou essa experiência, querido? Eu já. Ela estava fazendo a sua autoafirmação, declarando, irmãos, o que saiu da sua boca, otimista. E aí, eu escrevendo, você pode pensar que não, mas o Espírito Santo de Deus me fez lembrar, quando eu era criança, eu assisti um desenho, de um leão e de uma hiena. Você lembra disso? Um leão e hiena? Você vai lembrar que eu vou falar o que a hiena falava. O leão se chamava Lipe e a hiena Herd. Passou na década de 80. E aí esse leão era otimista, ele falava assim: ô Herd, vamos lá que vai dar certo. E a hiena falava assim: ô vida, ô céus, ô azar. Você lembra disso? Amados, tem gente que você pergunta assim:
Tá tudo bem contigo? Ah, não tá não, não tá não, tá tudo ruim, né? E aí, uma vez a minha irmã fez um curso de saúde emocional, e ela falou que se você perguntar, às vezes você pergunta a pessoa, está tudo bem? Ela fala assim, tudo bem. Mas às vezes se você perguntar assim, e aí, melhorou? Você nem sabia se a pessoa estava mal ou não, mas você perguntou, melhorou? Aí a pessoa fala, melhorei nada. Ou então pergunta, como você está se sentindo hoje? Pronto, a pessoa começa a chorar. Sabe, irmãos, tem gente que é pessimista. Você já viu pessoas que você chega do lado e ela diz assim, não vai dar certo, minha vida é uma desgraça. Isso aí não tenta não tenta fazer isso não, eu já tentei, vai dar errado. Era o que o Herd dizia para o Lipe, era o que a hiena dizia, ó céus, ó vida, ó azar. Tem gente que é assim, irmãos, que olha e diz que nada vai dar certo. E uma coisa eu aprendi com meu pai, sempre que eu conversava com meu pai, sempre que eu falava com ele de algo difícil, meu pai sempre tinha uma palavra positiva. Não, meu filho, vai dar certo. Não, Marco, vai dar certo. Não, vamos conseguir. Sabe, amados, em nome de Jesus, você precisa começar a mudar, porque há poder nas suas palavras. Diga amém por isso. Há vários versículos, eu vou dizer alguns aqui para você ter noção do que eu estou falando. A gente pessimista, ó céus, ó vida, ó azar, né? Tem gente que é igual a hiena, seja como leão, diga assim, vai dar certo, a porta já está aberta. Às vezes nem está, irmãos, mas você vai dizer que não está, você vai dizer para uma pessoa assim, cara, desiste, não vai dar certo não, irmãos, diga o contrário, diga assim, vai dar certo, já está curado, a porta já está aberta, sua família já está salva. Faça a sua declaração de fé, otimista, crendo que Deus vai fazer. Diga glória a Deus por isso. Também aprendi com a minha mãe, desde criança, que as palavras tinham poder. E você sabe como é que é a palavra de mãe, né? Eu acho que toda mãe é quase uma profeta, uma profetisa, né? Sabe, e minha mãe dizia assim, não vai em tal lugar que vai acontecer isso. Pronto, melhor não ir que ia acontecer mesmo. Acontecia. Então os filhos obedeçam, ouçam a sua mãe. Tem gente aqui já, né, pensando, né, é verdade, minha mãe era assim mesmo. Olha, irmãos, para você entender que as palavras têm poder, eu quero ler o texto de Mateus. Se você não conseguir me acompanhar, não se preocupe, só anote, depois você leia. Mateus 12:36, escute isso. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem aos homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Olha o que diz o texto de Romanos, querido, capítulo 10, 9 e 10, diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. É o poder da palavra. Olha o que diz Salmos, capítulo 34, 12 e 13. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Eu quero ler também alguns textos. Eu quero ler o texto de Provérbios, capítulo 10. Olha o que diz Provérbios capítulo 10. Diz assim, o versículo 11: a boca do justo é manancial de vida, mas a boca dos perversos, na boca dos perversos mora violência. Olha o que diz o 12:18, para você entender quão é forte o poder da palavra. O 12:18 diz assim:
Alguém cuja tagarelice, ou seja, fala demais, é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é cura. Diga amém por isso. Olha o que fala o versículo 25 do capítulo 12 de Provérbios: a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Ou seja, alguém preocupado perto de você, alguém triste, alguém com medo. Se um crente cheio da unção de Deus, se um crente, irmão, diferente, de fé, der uma boa palavra, vai acalmar o coração dele. Diga glória a Deus por isso. Olha o que diz o texto de Provérbios também, capítulo 15, versículo 1 e 2, a resposta branda, ou a palavra branda, desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O 2, a língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama estultícia. E para finalizar, Provérbios 18, 21, diz assim a palavra de Deus: a morte e a vida, olha que forte, queridos, a morte e a vida estão no poder da língua, o que bem a utiliza come do seu fruto. Você entende? E há outros textos, mas você entende como é o poder da palavra? Olha o que essa mulher estava dizendo: vai dar certo, eu vou ser curada hoje, vai dar certo, eu vou me encontrar, eu ouvi falar do mestre. Olha o caminho que essa mulher fez, queridos. Ela fez um caminho, disse: eu vou me encontrar, eu ouvi falar dele, ele cura, ele salva e liberta. Mas sabe o que acontece? A gente costuma vir na igreja, como eu já preguei muitas vezes, se a gente não vier, a roupa vem sozinho, porque a gente aprendeu a ser crente, a gente decorou o endereço da igreja, a gente vem conversando, vem de carro, nem presta atenção, daqui a pouco a gente está na igreja, parece que a gente estava com a mente tão distante, a gente já chegou na igreja. Por quê? Porque você já conhece esse caminho. Às vezes a gente acostuma com o pastor João, com o pastor Jorge, com a pastora Érica, com tantos pregadores maravilhosos nesse altar, a gente se acostuma, sabe, irmãos? E aí vem uma pessoa que nunca entrou na igreja, mas está fazendo uma declaração que a gente esqueceu de fazer. Ela vem à igreja, às vezes um novo convertido, ou então, irmãos, é uma pessoa que nem crente é, cheia de problemas, e aí ela vem e diz assim: eu vou na igreja, porque eu ouvi falar desse Jesus, e eu vou lá. Talvez seja a primeira vez que você veio aqui. Foi assim, eu vou lá e algo sobrenatural vai acontecer, mas a gente não, fica crente velho, a gente fica acostumado a sentar nas cadeiras, a gente já não acha que as pregações são tão maravilhosas como era antigamente. Na realidade, o Deus que falava no dia que você entrou aqui, que falou aos seus profetas, que usou cada um dos servos de Deus na Bíblia Sagrada, é o Deus que está hoje aqui, querido. É uma novidade hoje aqui para você. Há um milagre nesse altar, diga glória a Deus. Essa mulher estava dizendo: eu vou ser curada hoje. Está dizendo, isso aqui é a palavra-chave desse texto, é o versículo-chave desse texto. Ela declarando: se eu conseguir tocar na orla dos vestidos, das vestes, se eu tocar, sabe, querido, quando você entende que Jesus está aqui no meio, você diz assim: se eu apenas conseguir tocar na orla dos seus vestidos, eu serei curado. Uma vez eu contei nesse altar que eu estava numa congregação, estava lotado, era uma vigília, e o pregador, um grande homem de Deus, ele chamou umas pessoas na frente, e ele disse: eu quero as pessoas com as piores enfermidades aqui hoje. E foi uma mulher que não andava, chegou carregada no altar, entre tantos ali, e ele disse, e ele pregou um texto, todo o texto sobre Jesus, e ele disse assim: olha, irmãos, imagina Jesus se ele estivesse aqui, imagina se ele estivesse aqui em carne e osso, se ele dissesse para vocês que vocês estavam curadas, vocês acreditavam ou acreditariam? E as pessoas que estavam na frente, muito enfermas, disseram assim: sim, eu acreditaria, eu estaria curada. E ele disse para aquela mulher que não andava: olha, eu vou te falar uma coisa, você pode não vê-lo, mas ele está aqui. Ele está aqui nessa noite, e eu vou dizer para a senhora, ele está mandando
a senhora correr até aquela porta e voltar. Irmãos, aquela mulher levantou daquela cadeira de uma maneira sobrenatural, foi correndo até a porta e voltou. E eu quero dizer para você, Catedral, Jesus vive, Jesus está aqui. Pode aplaudir ao Senhor com vontade, irmão. O versículo 29 foi a resposta. O versículo 29 foi a resposta da afirmação dela. E não, então não seja pessimista, vai dar errado, eu não vou conseguir. Não, tira isso dos seus lábios. Também já preguei aqui que quando os meus filhos eram pequenininhos, eu profetizava sobre a vida deles. Eu pegava um violão e começava a dar cântico espiritual, dizendo: a Débora vai ser uma bênção, a Sara vai ser uma bênção, meus filhos serão uma bênção, serão usados na casa do Senhor. Eu começava a dar cântico espiritual, cantando, profetizando sobre os meus filhos. Irmãos, o que eles são, uma bênção sim, é fruto do que os seus pais ministraram sobre eles, os ensinaram, profetizaram. Abra sua boca e profetiza sobre a tua casa. Diga glória a Deus por isso. Louvado seja Deus. E aí, Jesus então sente, diz o texto no versículo 30, Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Olha, irmãos, havia ali milhares de pessoas, havia muita gente ali, e o texto diz que eles apertavam, era muita gente, uma grande multidão. E Jesus, era uma pergunta estranha, né? Quem me tocou? Por isso que os discípulos que estavam mais próximos a ele perguntaram: ué, mestre, tem tanta gente aqui te encostando, te esbarrando, olha quantas pessoas. Quem te tocou? É impossível, todo mundo te tocou. E eles acharam estranhos essa pergunta, mas havia duas pessoas ligadas ali no que estava acontecendo. Ah, meu Deus, talvez se tiver duas pessoas ligadas aqui nessa noite, irmão, pode acontecer um milagre. Diga amém. Imagina então se todos nós estivermos ligados. Imagina se vocês em casa estiver ligado. Haviam duas pessoas ligadas ali. Quem? Jesus e a mulher. Eles sabiam que algo tinha acontecido. E parece que é assim, irmãos. Parece que é uma multidão no culto, e às vezes tem duas pessoas ligadas. Jesus, que já está aqui nesse lugar, e uma pessoa que sabe que algo poderoso já aconteceu na sua vida, por ela estar no lugar especial, com uma pessoa especial, que é a presença de Jesus. Uma multidão e duas pessoas ligadas. E às vezes no culto é assim, irmãos, uma multidão e 3, 4, 5 ligados. Se você perguntar lá fora: e aí, irmão, como é que foi o culto? Ah, foi legal. O que pregou? Não sei. E os louvores? Ah, foi legal também. Mas não sei, tinha gente pulando, rodando, mas foi legal. Talvez, na realidade, isso tinha que ser o contrário. Tinha que estar todo mundo ligado e duas pessoas desligadas. Tinha dois aí desligados que não sabem o que aconteceu, mas a maioria estava ligado. Não, só tinha Jesus e essa mulher ligados. E aí, irmãos, deixa eu começar a pregar para você. Diga amém. Eu quero falar um pouquinho sobre crente e multidão, que eu vou falar sobre a multidão, e eu vou falar sobre o crente diferente. Eu quero chamar essa mulher hemorrágica de um crente diferente. Diga glória a Deus por isso. E há crentes, irmãos, como essa mulher, e eu vou chamar de crente diferente. Diga crente multidão e crente diferente. Fala mais forte. Diga crente multidão e crente diferente. Irmãos, o crente diferente ele não se denomina crente diferente. Ele apenas não quer ser igual à multidão.
Ele diz assim: a maioria está conversando, está na cantina, está indo no banheiro toda hora. Eu quero ficar aqui. Eu quero ficar aqui, assistir o culto. Eu quero absorver o máximo possível dessa reunião. Eu quero entender os louvores que eu estou cantando. Eu quero entender a palavra de oferta. Eu quero entender o que o pastor ou a pastora está pregando. Não, ele não tem a pretensão de ser diferente. E eu não estou falando que ele é diferente porque ele se separou de todo mundo, se autodenominou diferente. Na realidade, os crentes que buscam a Deus, os crentes que se afastam das fofocas, os crentes que são pacíficos, que são uma bênção, as pessoas é que chamam: poxa, fulano é uma bênção, não é verdade? Poxa, aquela igreja, tem umas pessoas lá, você já ouviu falar isso? Assim assado. Pô, mas você tem aquele irmão, tem aquela irmã que é uma bênção. Quem sabe esse crente diferente é você? Diga glória a Deus, irmãos. Sabe, o crente diferente, eu não estou pegando e qualificando o que se acha. Eu estou dizendo alguém, não é alguém que é, como eu disse, pretensioso. Não é a pretensão de me separar, eu não estou nesse grupo. Não, eu estou dizendo aquele que ama, aquele que busca, é aquele que está dizendo: eu não quero ser a multidão, eu não quero todo mundo estar conversando na hora da palavra, na hora do louvor, as pessoas estão mexendo no celular. Eu quero ser diferente, porque eu quero olhar para Jesus, eu quero absorver, adorá-lo, eu quero ouvir a palavra. Ele não é egoísta, não é aquele que não quer se misturar, mas é aquele que quer olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé. Diga glória a Deus. Agora, os crentes multidão, deixa eu falar um pouco sobre ele. Existem crentes multidão que são aqueles que até serão salvos, queridos. Eles até terão tempo de se arrepender. Eles estão firmados no texto de Marcos capítulo 16, a parte A, que diz: aquele que crer e for batizado será salvo, aquele porém que não crer será condenado. Ele está dizendo: se eu apenas crer e for batizado, eu sou salvo. Tudo bem, eu creio em Deus, fui batizado, eu sou salvo. Mas eles normalmente não se importam com as pessoas. Alguns deles não se envolvem com a igreja, com a obra e até com Jesus. Ficam olhando de longe, são espectadores da graça, das obras e dos milagres. Eles têm medo de tudo. Eu estava dizendo para uma pessoa que se Deus enviasse, sempre foi assim a minha vida, desde que eu casei com a minha esposa, entendíamos que estávamos à disposição do Senhor, e aonde o Senhor mandasse a gente ia. Irmãos, se Deus nos enviasse para algum lugar, se o pastor Fábio dissesse assim: pastor João, pastora Márcia, vou mandar vocês para o Congo, Jesus, vou mandar vocês para o Ceará, lá para o sertão, a catedral vai enviar vocês, eu iria, irmãos, nós iríamos. Se Deus está falando, iríamos. Ela sabe disso. Na realidade, ela concorda com isso. Nós não temos medo. O crente multidão é aquele que não se envolve, que tem medo, que não vai abrir mão da sua vida boa para um propósito. Seu lema é: primeiro Deus, segundo família, terceiro trabalho, quarto igreja. Se não tiver uma festa nesse dia, porque se tiver, não vem. Se tiver chovendo muito, não vem. Se as notícias estão dizendo: tem tiroteio lá, né? O pastor Jorge congregava lá perto da Praça Seca. Eu acho que se o pastor Jorge tivesse, e a pastora Cristiane, se estivessem que não ir na igreja por causa de tiroteio, não tinha um dia de culto, né, pastor Jorge? Às vezes, né? Acho que antigamente era pior, né? Dia sim, dia não, tinha tiroteio. Mas não se furtaram. O crente multidão, irmãos, ele se apavora com tudo. Sabe, notícia de roubo, de assalto, de enfermidade, não vem à igreja, porque dizem assim: eu não sou irresponsável,
Eu sou a igreja, aonde eu estiver na minha casa, eu estou adorando. E eu vou falar uma coisa para você: estão corretos, sim ou não? Estão corretos, são amados pelo mesmo Deus que nos ama, eles são amados também. Deus não faz separação de pessoas, irmãos. Eles estão corretos, eles não levam, são alguns dos crentes, multidão, não levam desaforo para casa também. Eles jejum, oração, oferta, dízimo, é quando dá. Aumenta o tecladinho aí, filho, que está esquentando o negócio aqui, para dar uma adoçada no coração. Isso, aumenta um pouquinho para ficar mais doce. A igreja está aí, diga glória a Deus. Irmão, aleluia. Tinha um pastor que falava assim: toda vez que eu subo ao altar, é a sensação de entender, é a sensação de que eu nunca mais vou subir, tem problema. Então, irmãos, ofertar, dizimar, jejuar, orar é quando der. Levam muito tempo para perdoar e pedir perdão, estão altamente e intimamente ligados ou comprometidos com seus bens materiais. Por outro lado, irmão, o crente que eu quero chamar de diferente, quero dizer novamente, não é um crente pretensioso, mas é aquele que, como Davi disse assim: Deus, eu não tenho outro bem além de ti. Não é aquele crente que fez promessa de miséria, que fez voto de ser miserável, também quer conquistar, quer trabalhar, mas não está preso a isso. Ele não está preso a isso. Se Deus falar com ele: olha, meu filho, eu quero você integral para a obra. Sabe o que é integral para a obra? Você pode ganhar muito bem ou muito mal, você pode ter hoje e não ter amanhã, mas entender que o Senhor é quem cuida de você, que o Senhor é quem cuida da tua casa, do teu ministério, que Ele provê todas as coisas. Sabe, irmão, o crente multidão, alguns crentes que não são, lógico, desta igreja, nem mesmo desse estado, não estou falando do Rio de Janeiro, muito menos da nossa igreja, é um crente que ele canta, mas o crente diferente, ele adora. Às vezes ele até paga mico, igual Davi, que entra na cidade com a arca, dançando, e aí Mical disse assim: olha que vergonha, olha como esse cara, ele é o rei, está entrando, dançando no meio do povo. Mas Davi estava preocupado, não com ela. Davi estava dizendo: eu quero adorar a Deus com todas as minhas forças. Diga glória a Deus por isso. É quem não está preocupado se vai pagar mico, se vai rodar no culto, se vai dançar, irmãos, porque ele é o crente que está olhando para Jesus. O crente multidão, ele aperta, reclama, assiste. O crente diferente, ele toca, clama, se envolve, se derrama, se entrega, se humilha, não tem dificuldade de pedir perdão e nem de perdoar. Na realidade, para ele, se houve uma confusão, não importa mais quem está certo, quem está errado, ele vai lá fazer o papel dele, porque ele é um crente diferente. Várias vezes em meu gabinete, quando eu vou aconselhar alguém, e as partes contam sua história, ou então vem uma pessoa e diz que aconteceu, eu digo assim: olha, no estágio que está, não importa quem está errado, não importa o que está acontecendo, que tem uma confusão. Você pode estar certo, até te dou razão, mas você vai ter muito mais razão se você perder a sua razão, se você não deixar a tua razão, esquecer a tua razão, e se você for lá e deixar Jesus entrar e dizer assim: me perdoa, mesmo que doa, seja um crente diferente. Faça o que a maioria, a multidão não vai fazer. Eu não. Pisou no meu pé, pisou no meu calo, ele é que tem culpa, pastor, eu não vou fazer isso. Ok, você é um crente multidão, vai ser salvo. Se você se consertar até Jesus voltar, vai ser salvo. Mas você quer ter coisas diferentes, você quer intimidade com Deus diferente, você quer poder tocar na aula dos seus vestidos, num culto, eu consegui tocar, senti aqui a cura, senti coisas poderosas acontecendo. Seja um crente diferente.
Na realidade, o crente diferente é o crente que condiz com a palavra, irmãos. É um crente que vem sendo ensinado a cada culto. Esse crente, ele ama, perdoa, pede perdão, compartilha, se conserta. Ele não fica no culto, fala a Deus pensando no marido. Ah lá, se meu marido estivesse aqui. Ah, se aquele irmão estivesse aqui. Ah, se aquela irmã estivesse aqui. É claro, você pode até falar assim, fala a Deus. Às vezes eu falo, ó Deus, fala a Deus, aleluia. Mas quando eu falo isso, eu digo, fala a Deus comigo. Glória a Deus está falando comigo. Aleluia, Deus está puxando a minha orelha. Não é a orelha do meu tio que não veio, lá do irmão que não veio. Deus está falando é com você. Diga glória a Deus por isso. Como eu te falei, irmãos, esse crente ele amadurece. Esse crente passa a humilhação. O que para muitos um puxão de orelha é uma humilhação ou uma situação na igreja em que você ficou para trás. Para muitos o que é humilhação? Para a multidão é humilhação, para o crente diferente é crescimento, ainda que ele chore, é crescimento. O crente diferente, ele vai à igreja, talvez eu esteja falando de alguns de vocês, vai dando glória aí. O crente diferente, ele vai à igreja mesmo com dores, com chuva, independente das notícias ruins, que se expõe. Ele às vezes se expõe positivamente, como essa mulher. Jesus falou assim, quem me tocou? Na frente de todo mundo. E ela ficou ali com medo, mas ela disse, fui eu. E ela conta a história para Jesus, porque a história dela e a tua história vai virar testemunho para muitos. Diga glória a Deus por isso. Sabe, irmãos, esse crente diferente encoraja muitos. A vida do crente diferente, na realidade, não é mais sua. Ele está como Paulo escreveu. Ei, entendam, não vivo mais eu, Cristo vive em mim. Essa vida não é minha. Eu vou para onde Deus mandar. Se Deus falar sai do emprego, eu vou sair. Se Deus falar assim, vai para lá, eu vou. Se Deus mandar eu entrar naquele emprego, eu vou entrar. Entenda, se Deus fechar uma porta, glória para Ele. Se Ele abrir, glória para Ele. A minha vida é dele, eu estou aqui por causa dele, como Paulo também escreveu, é dele, por ele, para ele, todas as coisas. O crente diferente sabe disso. Ele não vai ficar chorando miséria. Ah, Deus fechou meu emprego, Deus fechou a porta. Ele está dizendo, Deus, tu sabe todas as coisas. Mesmo com o coração apertadinho, não significa que não vai entristecer, que não vai se preocupar, mas ele sabe, acima de tudo, que Deus está no controle da sua vida. Diga glória a Deus, querido. Para o crente diferente, dizimar, perdoar, para fazer as coisas básicas do cristianismo, não é uma sugestão bíblica, é uma ordem. Se pecar, ele vai se arrepender. Se ele viaja, não sei se já aconteceu com você, se ele viaja, ele está feliz com a sua família. Eu gosto de viajar, eu viajei esses dias, mas na realidade, no fundo, ele fica incomodado por não estar na igreja. Ele vai viajar, vai se alegrar com a sua família, lógico, eu gosto de fazer isso quando dá. Mas na realidade, o culto está rolando, ele fala assim, o que é, amor? Nada. Fala, amor, tu queria estar lá na igreja hoje, né? Não, nem queria. Queria sim, eu queria estar lá hoje sim, mas estou feliz de estar aqui também. Sabe, irmãos, porque o prazer dele é estar na casa de Deus. Diga glória a Deus. Eu fui lá para Sara, para o sul, visitar minha neta. Fui lá, passei uma semana. A gente chegou lá, estava um calor de 40 graus. 2 dias depois deu 10 graus. E depois 2, depois 1. E a gente, Jesus está voltando, aleluia. E aí eu fui lá, o pastor da Sara me chamou no WhatsApp. Pastor João, eu falei, paz, quem é? Eu falei, Sara, conhece? Eu falei, é meu pastor. Eu falei, tu já deu meu WhatsApp para o teu pastor? É, pai. Ele falou que queria conhecer o senhor. Ele, pastor, poxa, conheço, estou vendo aí, a Sara fala do senhor. Eu falei, e aí? Faz uma palestra de louvor, um workshop de louvor e adoração aqui.
Eu falei: pastor, eu vim para passear, eu não vim para ser crente não, aqui, deixa eu aqui, turista. Ele: não, só workshop. E aí acabou o workshop, ele falou: pastor, no sábado, ele disse: o pregador do culto jovem não veio. Eu falei: ainda bem que tem um senhor aí, pastor da igreja. Ele: eu queria ouvir uma palavra diferente. Aí eu: tá bom. Aí eu olho logo para cima e falo assim: tu não é mole não, né? Não me dá folga. E aí o Senhor fala assim: tu não me dá folga também? Tá bom, só hoje. Aí me mandou mensagem no outro dia: pastor, os jovens gostaram da palavra, prega no domingo à noite, a gente vai apresentar a sua netinha e prega. Eu falei: pastor, fazer o que, né? O crente não dá para tirar férias, irmão. Aonde você for, você vai ser usado por Deus, diga glória a Deus. E aí comecei a pregar, irmãos, e lá é um lugar frio, né? Muito frio, as pessoas apertadinhas assim, me olhando, não me conhecia. Eu falei: Jesus, tu está comigo, não está? Responde aí, senão eu vou ficar aqui com vergonha. Mas, e as pessoas me olhando assim, irmãos, uma igreja abençoada. Mas quando a gente fez o apelo, encheu aquele altar, as pessoas chorando na presença de Deus. Deus vai te usar aonde você for. Você não tem, querido, o crente diferente, ele não tem escolha na sua vida. Sabe por quê? Porque ele já entregou os seus planos e propósitos para Deus. Aonde ele estiver, numa fila de banco, na rua, no Uber, no ônibus, no BRT, ele vai ser um servo de Deus, vai ser usado por Deus. Glória a Deus. Como eu disse, o crente diferente, ele não está apegado, ele conquista, porque tem que conquistar, irmãos. Eu acho que todo mundo devia ser rico. Eu acho que você tem que conquistar, trabalha muito, isso é bênção, irmão. Mas se o Senhor te chamasse para um ministério integral, para ser um missionário, para ser um pastor e servi-lo integralmente, você estaria disposto? O crente diferente, ele não mede esforços para a obra. O que para muitos ficar em cantina, portaria, tesouraria, limpar a igreja é um peso, para ele é um prazer. Não significa que é um super-homem ou uma mulher maravilha, mas ele abraça o seu chamado e o cumpre, sabendo que quem o chamou é o que o recompensará. Diga glória a Deus. Aleluia. E aí eu vou, já terminando, vou falar com você. Você às vezes até já pensou em parar. Talvez você seja um crente diferente. Eu vou te responder: pastor João, você é um crente multidão ou um crente diferente? Eu entendo que eu já deixei de ser multidão há muito tempo, mas eu estou lutando agora, estou buscando ser um crente diferente. Eu estou muito longe de ser quem eu poderia ser para Deus, eu tenho certeza disso. Eu sei das minhas debilidades, e eu quero dizer o que Paulo escreveu, e eu não, Romanos capítulo 7, 19, ele diz assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Paulo sabia que havia uma luta com relação à sua personalidade. Eu queria ser muito melhor, irmãos. Preguei num culto aqui e disse que tem muitas pessoas que amam a minha esposa. A gente já cuidou e cuida de muitas pessoas, mas tem muitas pessoas que eu não consigo alcançar e que vão dizer: o pastor João está nem aí para mim, o pastor Jorge está nem aí para mim, o pastor Mauro ou o pastor Salvador daqui não estão nem aí para mim, porque talvez eu não consiga te alcançar. O meu desejo era alcançar todo mundo, de ser uma bênção para todo mundo, mas eu ainda estou lutando para ser um crente diferente. Eu tenho as minhas lutas, sei que muitas coisas eu venci, mas eu sei que muitas eu preciso vencer, eu preciso crescer. Eu já entendi, irmãos, que tem pessoas que têm mais dificuldade que eu, que às vezes elas têm que chegar, eu tenho que chegar e abraçá-las. Eu tenho 3 filhos, os 3 são diferentes. A Sara, ela é mais pegajosa, ela abraça, vem aqui, ela vem dar um beijo no pai. A Débora, ela já é mais na dela, mais séria, e é a gente que vai lá e abraça e beija ela. Nós amamos os 3 iguais, mas são diferentes.
Sabe, o Senhor nos ama igualmente, mas somos diferentes, cada um tem a sua dificuldade. E aí, irmãos, a gente vai lutando para vencer essas dificuldades. Nós estamos lutando para ser um crente diferente, para ser alguém na realidade, um crente diferente, que eu estou dando esse codinome. Ele é o crente que a palavra quer, que o Senhor Jesus quer que sejamos. Crentes que toquem, crentes que tenham uma intimidade com Ele, não crentes que olhem de longe. E, irmão, se você é um crente multidão, ou se você se sentiu ofendido, me perdoa em nome de Jesus, não estou te classificando, eu estou dizendo que ali nesse texto específico, havia multidão que estava ali para apertar, que talvez muitos não receberam seus milagres, e essa mulher já chega ali dizendo, ela vai no caminho dizendo, algo vai acontecer, porque esse que eu ouvi falar está ali, e ele vai fazer algo poderoso. E eu vou terminar agora, querido. Fique de pé em nome de Jesus. Desculpe a hora. É porque o menino ali está com a cabeça na direção do relógio, eu não vi. A culpa é dele. Cadu. Amém, Cadu? Mas continua aí. Continua aí tampando o relógio. Aleluia. E aí, querido, deixa eu dizer para você, você que está lutando para ser um crente de verdade. Você já pensou em parar? Você talvez é um obreiro, um pastor, um diácono, ou você é um membro, mas você já pensou em parar, chutar o balde, desistir. Mas sabe por que você ainda não fez? Hein, Débora? Escuta essa. Quantos de nós já tivemos crises ministeriais? Que dificuldade! As pessoas só me olham desse jeito, ninguém me valoriza, não sei o que, não é verdade? A gente não já passou por isso? A igreja não me ama. E aí você já pensou em desistir? Você já pensou em parar? Mas sabe por que você não faz? Não é porque você não tem coragem, mas é porque você sabe no fundo, que você nasceu para isso, para servir. E você sabe que aonde você for, você pode lutar pelos seus objetivos, mas vai dar mais certo se você ouvir a voz do Mestre e andar do seu lado. Eu podia ter sido um advogado, eu podia ter sido um empresário, eu podia, sabe, irmãos, podia nada. Você nasceu para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Um homem de fé, um homem diferente. Sabe, querido, eu quero terminar esse texto dizendo, o versículo 34, vou ler para você. E Jesus disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Quando o texto, sabe como é que começa dizendo, pastor Jorge? Certa mulher. Olha agora, irmãos, quando essa mulher, ela é curada, ela é chamada de filha, ela recebe o nome de filha, o seu nome é escrito no livro dos céus, no livro de Deus, o seu nome é escrito, ela é chamada de filha, ela recebe a cura, e o Senhor Jesus ainda está dizendo: filha, a tua fé te salvou, ela é salva e curada pela sua fé. Então eu quero que você faça essa declaração dessa mulher. Eu quero que você diga assim: Senhor, bem forte, Senhor, eu já fui curado. Senhor, as portas já estão abertas. Diga: Senhor, o milagre já